Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje você vai mergulhar numa história profunda e transformadora. Vamos conhecer quem realmente foram os filisteus, não apenas como inimigos de Israel, mas como um símbolo do confronto entre a carne e o espírito, entre o mundo e o reino de Deus. Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos que fortalecem a sua fé e ampliam seu conhecimento da palavra. E claro, comenta aqui embaixo, o que mais te chama a atenção nas batalhas espirituais descritas na Bíblia. Seu comentário pode edificar outras vidas também. No vasto palco da história bíblica, poucos povos exerceram tanta influência e tanta oposição quanto os filisteus. Eles surgem nas páginas da Escritura não apenas como inimigos militares, mas como antagonistas espirituais, culturais e morais do povo de Deus. Os filisteus eram mais do que um povo guerreiro. Eram um espelho distorcido daquilo que Israel não deveria se tornar, um alerta constante, um desafio persistente, uma dor que não passava. Mas para entender por que Deus permitiu que os filisteus existissem ao lado de seu povo, precisamos mergulhar na arqueologia, na história antiga e nas narrativas bíblicas com atenção e reverência. Eles eram filhos de uma origem turbulenta. Parte dos enigmáticos povos do mar, grupos nômades que no final da Idade do Bronze deixaram para trás as ilhas do mar Egeu e avançaram em direção ao sul, rumo ao Egito e à costa da Palestina. Esses povos devastaram civilizações inteiras, foram o terror do Mediterrâneo, e entre eles estavam os Peleset, como os egípcios os chamavam, ou filisteus, como conhecemos hoje. Os registros egípcios, especialmente os do faraó Ramsés III, mostram cenas de batalhas sangrentas contra esses invasores. Eles chegaram ao Egito com navios robustos, escudos redondos, lanças longas e elmos com penas, uma estética muito diferente dos povos semitas locais. Embora derrotados pelos egípcios, os filisteus encontraram um novo lar na região da Filístia, ao longo da costa sudoeste de Canaã. Ali, floresceram rapidamente. Fundaram 5 grandes cidades: Gaza, Asdod, Ascalon, Ecrom e Gate. Essas cidades não eram simples vilarejos, eram verdadeiras fortalezas, com muralhas grossas, mercados ativos, palácios e templos. As escavações modernas em locais como Tel Cassile, Ashkelon e Tel Esaf, Gate, revelaram estruturas impressionantes. Ferramentas de ferro, mostrando um domínio tecnológico avançado. Cerâmicas com formas decoradas, vindas da cultura micênica da Grécia, vestígios de comércio com outras nações e práticas funerárias que contrastavam com os costumes israelitas. Os filisteus se destacavam não apenas pela guerra, mas também pela arte, religião e arquitetura. No entanto, a beleza externa escondia uma escuridão espiritual profunda. Eles adoravam deuses como Dagon, representado como metade homem, metade peixe, símbolo da fertilidade e da força agrícola. Outros deuses importantes incluíam Astarote, ligada à sensualidade e aos rituais sexuais, e Baal-zebub, cujo nome mais tarde seria transformado pelos judeus em Senhor das Moscas, uma figura ligada ao mal e à possessão demoníaca. Seus cultos envolviam rituais de orgias, sacrifícios humanos, prostituição cultual e uma vida moralmente decadente. E é justamente no meio dessa realidade que Deus planta o seu povo. Um povo que deveria ser santo, separado, aliança viva com o Criador. Mas Israel, como tantas vezes aconteceu, cedeu à influência do inimigo. Durante o período dos juízes, os filisteus oprimiram Israel por 40 anos. E Deus, em sua infinita misericórdia, levantou um homem. Sansão. A história de Sansão é uma das mais fascinantes e dramáticas da Bíblia. Desde o ventre, ele foi separado, um nazireu, sem cortar o cabelo, sem tocar mortos, sem beber vinho.
E Deus o ungiu com uma força sobre-humana. Ele matou um leão com as próprias mãos. Destruiu 1000 soldados com uma queixada de jumento. Arrancou portões de ferro de uma cidade e os levou nas costas. Mas também amou mulheres pagãs. Apaixonou-se por Dalila. Foi traído. Teve os olhos arrancados e virou escravo dos filisteus. E no fim, quando tudo parecia perdido, ele clamou a Deus uma última vez, e Deus respondeu. Com as mãos atadas, Sansão derrubou as colunas do templo de Dagon, e na sua morte trouxe juízo sobre os filisteus. É uma história que fala de redenção, de como, mesmo após as maiores quedas, Deus ainda pode usar os seus filhos. Após Sansão, os filisteus continuaram sendo uma ameaça. Num tempo em que Israel estava espiritualmente confuso, politicamente fragmentado e militarmente vulnerável, Deus levantou um homem, um profeta, um juiz, um intercessor, Samuel. Mas para entendermos a profundidade do que estava acontecendo nos dias de Samuel, precisamos compreender o que eram os filisteus naquele momento da história. Os filisteus já não eram apenas um povo estabelecido na costa do Mediterrâneo. Eram uma superpotência regional. Já tinham domínio sobre o ferro, sobre as armas, sobre rotas comerciais e, o pior de tudo, estavam dominando Israel. Enquanto os israelitas ainda estavam organizados em tribos soltas e dispersas, os filisteus atuavam como uma confederação de 5 cidades-estado altamente militarizadas: Gaza, Ascalon, Ecrom, Gate e Asdod. E o povo de Deus estava vivendo uma das épocas mais sombrias da sua história. A Arca da Aliança estava em Siló, mas o culto havia se corrompido. Os sacerdotes Hofni e Fineias, filhos de Eli, cometiam sacrilégios diante de Deus, profanando o sagrado. E foi nesse cenário de decadência espiritual e opressão militar que o menino Samuel foi chamado por Deus. Samuel! Samuel! Era Deus chamando no meio da noite, num tempo em que a palavra era rara e as visões escassas. Samuel cresceu ouvindo a voz de Deus enquanto Israel estava surda. Ele foi separado para ser a ponte entre uma geração caída e um novo tempo de restauração. Mas antes da restauração veio o juízo. Os filisteus se levantaram contra Israel em guerra. A batalha foi travada em Afeca e os israelitas perderam 4.000 homens. Em desespero, tomaram uma decisão desastrosa. Trouxeram a Arca da Aliança para o campo de batalha, como se fosse um talismã mágico, e não a presença viva do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus não se deixa manipular. A arca foi capturada. Hofni e Fineias foram mortos. E ao saber da notícia, o sacerdote Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A glória de Israel havia sido tirada. E uma criança recém-nascida recebeu o nome de Icabô. Foi-se a glória. Agora, a arca do Senhor estava nas mãos dos filisteus, e eles a levaram para Asdod, para o templo de seu deus Dagon. Mas o que parecia ser vitória se tornou maldição. Naquela noite, a estátua de Dagon caiu diante da arca. Na segunda noite, caiu de novo, com a cabeça e as mãos cortadas. Tumores começaram a se espalhar entre os filisteus. Uma praga assolou a cidade. Eles tentaram mandar a arca para Ecrom, para Gate, mas a praga os seguia. Finalmente, depois de 7 meses, os filisteus devolveram a arca, mas não a devolveram de qualquer maneira. Mandaram ofertas, imagens de tumores e ratos de ouro, reconhecendo, ainda que sem entender, que estavam lidando com o Deus verdadeiro. A arca foi devolvida para Bet-Semes e depois levada para Kiriat Jearim. E aqui começa uma nova fase do ministério de Samuel. Durante 20 anos, o povo lamentou, chorou, se arrependeu. Samuel, então, convocou o povo a abandonar os ídolos, especialmente Baal e Astarote, e voltar de todo o coração para o Senhor.
Eles se reuniram em Mispá para jejuar, confessar pecados e buscar a Deus. Mas os filisteus, percebendo a movimentação, decidiram atacar de novo. Israel estava vulnerável, sem exército, sem armas, sem rei. Mas agora tinham algo muito maior: um coração quebrantado e um profeta que intercedia. Enquanto o povo clamava, Samuel oferecia um cordeiro em sacrifício. E a Bíblia diz que o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu, e foram derrotados diante de Israel. 1 Samuel 7:10. Não foi uma vitória militar, foi espiritual. A partir daquele dia, os filisteus foram subjugados durante toda a vida de Samuel. As cidades que haviam sido tomadas foram restauradas. E a paz voltou a Israel. Samuel se tornou juiz sobre o povo e percorria ano após ano as cidades de Betel, Gilgal e Mispá, levando justiça e a palavra de Deus. Durante o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, os filisteus dominaram militarmente, controlavam o ferro, impunham restrições econômicas, não permitiam que Israel tivesse ferreiros para que não fabricassem espadas. Foi nesse cenário que surgiu Golias, o gigante de Gate. Durante 40 dias, ele desafiou os israelitas. Um homem de quase 3 metros, com armadura de bronze reluzente, zombava do exército do Deus vivo. Mas um jovem pastor, desprezado por seus irmãos, levantou-se com fé: Davi. Com apenas uma funda e 5 pedras, ele correu para o campo de batalha. E com uma única pedra derrubou o gigante, porque a batalha nunca foi de Davi, era do Senhor. Esse momento mudou a história de Israel. Davi foi exaltado. Saul se consumiu de inveja. Mas, acima de tudo, o povo viu que o poder de Deus não está em armas, mas em corações dispostos. Depois que se tornou rei, Davi travou inúmeras guerras contra os filisteus. Conquistou cidades, estabeleceu fronteiras. A presença filisteia foi gradualmente enfraquecida, mas ainda apareceriam no reinado de Salomão e mesmo após a divisão do reino em Judá e Israel. Os profetas também falaram contra os filisteus. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Amós profetizaram o juízo de Deus sobre suas cidades, e pouco a pouco sua luz se apagou da história. Quando os assírios invadiram, tomaram Asdod e Ecrom. Os babilônios destruíram Gaza e Ascalon. E com o tempo, os filisteus desapareceram como povo distinto. Se tornaram uma lembrança, uma advertência. Mas há um ponto curioso e profundamente espiritual. A palavra filisteu virou sinônimo de oposição ao propósito de Deus. Até hoje, usamos essa ideia como representação simbólica. Mas o que isso nos ensina? Nos mostra que os filisteus não são apenas figuras históricas. Eles representam aquilo que nos afasta de Deus, a cultura que desafia os valores do reino, os gigantes que zombam da nossa fé, as tentações que seduzem e escravizam. Cada um de nós enfrenta seus próprios filisteus, e muitas vezes eles surgem com força, aparência de poder, influência e controle, mas também nos ensinam que Deus usa o inimigo para nos fortalecer, que nas batalhas ele molda nosso caráter e que a vitória não é apenas física, é espiritual. Assim como Davi venceu Golias com fé, assim como Sansão venceu a si mesmo no fim, assim como Israel clamou e Deus respondeu, nós também podemos vencer, porque a guerra espiritual continua. Os inimigos mudam de nome, mas o espírito que habita em nós é o mesmo. Se hoje você enfrenta desafios, tentações, opressões, lembre-se de que o mesmo Deus que agiu contra os filisteus age por você. Não tenha medo dos gigantes, não fuja das batalhas, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la, e os filisteus, por mais fortes que pareçam, sempre caem diante do Deus vivo.
Chegamos ao fim de mais um mergulho nas páginas vivas da Palavra de Deus. Os filisteus foram derrotados, mas a batalha espiritual continua até os nossos dias. Que possamos ser como Samuel, como Davi, como homens e mulheres que confiam não em espadas, mas na presença do Deus vivo. Se esse vídeo falou com você, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comenta aqui embaixo o que o Espírito Santo te revelou através dessa história. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.